Tem estado que se vende como paraíso. Nova Jersey escolheu ser um jardim, pelo menos no nome. É o Garden State, afinal, o apelido oficial que estampa placas, panfletos e campanhas de boas-vindas. O famoso Estado Jardim. E a imagem que se vende é bonitinha. Rodovias largas, bairros de subúrbio com cercas brancas, famílias tomando sorvete no verão e aquela brisa leve vinda do Atlântico. Só que esse jardim está com as raízes podres. Por trás dos shoppings reluzentes e dos casarões de classe média, existe uma Nova Jersey que os guias turísticos evitam mostrar. Uma terra onde as estradas desabam, políticos vendem cargos e a desigualdade cresce à sombra de viadutos esburacados e abrigos lotados. É essa Nova Jersey que o belo mundo vai te mostrar agora, não a dos cartões postais, a de verdade. Número 1. Localização e a imagem vendida. Nova Jersey fica espremido entre Nova York e Pensilvânia, na costa leste dos Estados Unidos. É pequeno, o quarto menor estado do país, mais densamente povoado. Quase 9 milhões de pessoas vivem em pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Essa proximidade com Nova York sempre foi uma bênção e uma maldição. Por um lado, trouxe desenvolvimento econômico, empregos e oportunidades. Por outro, criou uma dependência perigosa e transformou o estado numa espécie de cidade-dormitório gigante. Nova Jersey se orgulha de ser chamado de Garden State, o estado jardim. O apelido vem das áreas rurais e fazendas que ainda existem no interior. Mas a realidade é que mais de 90% da população vive em áreas urbanas e suburbanas, muitas delas enfrentando problemas que não combinam nada com a imagem bucólica do nome. O estado também é conhecido por suas praias e pela indústria de turismo. Atlantic City, com seus cassinos, já foi chamada de Las Vegas da Costa Leste. Mas até essa fama dourada tem seu lado sombrio. A cidade enfrenta hoje uma das maiores crises urbanas do estado. E é justamente essa dualidade que define Nova Jersey, um estado que sempre vendeu a imagem de prosperidade e qualidade de vida, mas que esconde, por trás dessa fachada, problemas estruturais profundos e uma crise de identidade que se arrasta há décadas. Para entender como chegamos até aqui, precisamos olhar para o passado e descobrir como a corrupção se tornou parte da cultura política do Estado. Número 2. História. Durante o período colonial, a região foi palco de brigas entre holandeses e ingleses, até que a coroa britânica consolidou seu controle e distribuiu terras entre elites locais. Já ali, no século XVIII, começavam os arranjos de poder que mais tarde se tornariam familiares, controle concentrado, interesses pessoais à frente do bem comum e um histórico de decisões políticas baseadas em conveniência. No século XIX, Nova Jersey se industrializou rápido. Cidades como Newark, Paterson, Camden e Trenton se tornaram polos de fábricas, comércios e portos. Milhares de imigrantes chegaram em busca de trabalho. Mas junto com o crescimento, veio também a outra marca registrada do Estado: a corrupção institucionalizada. Partidos políticos dominavam cidades inteiras como se fossem feudos. Chefes políticos, os chamados bosses, decidiam quem seria eleito, quem receberia contratos públicos, quem seria punido e quem seria blindado. Durante o século XX, a fama se consolidou. Nova Jersey virou sinônimo de máquina política. Número 3. A tradição da corrupção. Se tem uma coisa que marca a política de Nova Jersey, não é apenas o jogo de poder, é a corrupção. E isso não é exagero, é fato, é número, é história. Ao longo do século XX, prefeitos se revezaram no poder por décadas, sustentados por redes de favorecimento, troca de favores e desvio de verba. Cidades inteiras funcionavam como feudos modernos, onde partidos mandavam e desmandavam. Eles decidiam quem seria eleito, quem ganharia contratos, quem seria protegido e quem seria descartado. Com o tempo, a corrupção deixou de ser um escândalo e virou rotina.
Em 2015, um estudo da Universidade de Harvard colocou Nova Jersey entre os 5 estados mais corruptos dos Estados Unidos. Quase 10 anos depois, nada mudou. Em julho de 2024, o senador Bob Menendez, um dos políticos mais conhecidos de Nova Jersey, foi condenado a 11 anos de prisão por um esquema de propina. A investigação revelou dinheiro escondido em roupas, carros de luxo e até barras de ouro trancadas dentro de casa. Isso mesmo, ouro, no armário de um senador. Mas ele está longe de ser o único. Ex-governadores, prefeitos e deputados já foram pegos em fraudes, roubos, indicações compradas e contratos suspeitos. Os grandes escândalos, como o Abscam, nos anos 70, ou o Bridgegate, em 2013, são só os que viraram manchete. O que acontece fora dos holofotes é tão grave quanto. Uma pesquisa feita pela Universidade Fairleigh Dickinson, em 2023, mostrou um número que diz tudo. 80% das pessoas em Nova Jersey acham que seus políticos são corruptos. 4 em cada 5 moradores não acreditam mais em quem deveria representá-los. E eles não estão errados. Entre 2002 e 2014, uma operação do FBI chamada Bid Rig prendeu dezenas de políticos, líderes religiosos e funcionários públicos. Era corrupção em todos os níveis. Gente vendendo carteira de motorista, gente trocando influência por dinheiro, gente tratando cargo público como se fosse mercadoria. E se engana quem acha que foi só aquilo. Em Camden, uma cidade no sul de Nova Jersey, colada na divisa com a Pensilvânia, 3 prefeitos seguidos foram presos por corrupção. Angelo Enrichetti, Arnold Webster e Milton Milan. 3 numa mesma cidade. Isso não é azar, isso é padrão. Mais recentemente, em 2024, a ex-prefeita de Camden, Dana Red, foi indiciada junto com George Norcross, um dos nomes mais poderosos nos bastidores do Partido Democrata. Norcross nunca teve cargo, mas mandava mais do que muito político eleito. Controlava indicações, contratos, decisões importantes. Um verdadeiro chefão de bastidor. Deu para perceber que o problema no Estado não é um político ou outro, né? É o sistema. A corrupção faz parte do jeito de governar. Está entranhada, é aceita, ignorada ou simplesmente tratada como inevitável. Enquanto eles cuidam dos próprios bolsos, o resto do Estado afunda. Número 4. Pobreza e desigualdade. Nova Jersey adora se apresentar como um estado próspero. Subúrbios bem cuidados, árvores a perder de vista, economia forte, famílias caminhando em parques limpos. Essa é a imagem vendida, e muitas vezes comprada. Mas essa realidade não é para todo mundo. Ela existe, sim, mas só para quem pode pagar por ela. Apesar da fama de riqueza, Nova Jersey esconde disparidades socioeconômicas profundas. De acordo com o US Census Bureau, o órgão oficial de estatísticas do governo americano, entre 2019 e 2023, cerca de 9,7% da população do estado vivia abaixo da linha da pobreza. Pode parecer pouco, mas isso representa mais de 870 mil pessoas enfrentando dificuldades reais para pagar contas, se alimentar e sobreviver. E o problema não para por aí. A desigualdade de renda é uma das marcas mais visíveis do estado. O índice de Gini, usado para medir o grau de desigualdade econômica, revela variações gritantes entre os condados. Dependendo de onde você nasce, sua realidade muda completamente. Em alguns lugares, conforto absoluto. Em outros, abandono total. Mas talvez o dado mais chocante seja este. Segundo o New Jersey Institute for Social Justice, que é um centro de estudos especializado em desigualdade racial e econômica, a diferença média de riqueza entre famílias brancas e famílias negras ou latinas no estado é de aproximadamente $640 mil. 640 mil. É um abismo. Um muro invisível que separa oportunidades, segurança, futuro. Essas desigualdades não estão só no bolso, estão também nas chaves de casa.
A taxa de propriedade de imóveis entre famílias brancas é de 76,6%. Já entre famílias negras e latinas, esse número cai para 41% e 40%, respectivamente. Isso afeta tudo: estabilidade, patrimônio, possibilidade de ascensão social. Em Nova Jersey, a cor da pele ainda define quem tem casa própria e quem não tem onde cair morto. A crise da habitação, aliás, é outro retrato doloroso. Mais de 430 mil famílias estavam atrasadas no aluguel ou na hipoteca no início de 2023. 400 mil famílias vivendo no limite, com medo de perder o teto sem garantias de nada. E quando o teto desaparece, o que sobra é a rua. Número 5. A explosão dos sem-teto. Nos últimos anos, o número de moradores de rua em Nova Jersey disparou. Um relatório do site New Jersey Monitor, especializado em cobertura local e políticas públicas, apontou que em 2024, quase 13 mil pessoas estavam sem moradia fixa na noite do censo anual. Esse número representa mais de 9 mil famílias e um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A quantidade de pessoas vivendo em barracas, abrigos temporários ou hotéis subsidiados cresceu em mais de 2.400 pessoas em apenas um ano. Especialistas atribuem esse salto à falta de moradias acessíveis, aos despejos e aos aluguéis altos. A taxa de imóveis disponíveis para alugar caiu de 3,7% para 3,1%. Ou seja, até quem tem alguma renda não consegue encontrar um lugar para viver. As crianças também estão sendo engolidas por essa crise. O número de famílias desalojadas com crianças subiu 14%. Hoje, cerca de 35% das famílias sem teto não têm nenhuma fonte de renda. E quase metade das pessoas nessa situação tem algum tipo de deficiência, seja física, mental ou relacionada à dependência química. A desigualdade racial aparece com força também nesse cenário. Negros e latinos representam mais de 40% da população sem teto. O recado é claro: em Nova Jersey não basta ser pobre. Se você for preto ou latino, as chances de acabar na rua são ainda maiores. No mesmo estado que exibe condomínios fechados com piscinas aquecidas, existe uma crise humanitária silenciosa. Gente dormindo em barracas, em carros, em calçadas frias, crianças vivendo sem endereço, e um governo que, até agora, não encontrou uma resposta à altura. Enquanto o número de sem-teto explode, outros sinais mostram que o Estado está perdendo o controle. Inclusive no que diz respeito ao básico: estradas, transporte, estrutura. E é isso que vem agora. Número 6. O colapso da infraestrutura. Dirigir em Nova Jersey virou um teste de paciência, e também de suspensão, amortecedor e carteira. A crise do Estado não fica só na política ou nos escândalos. Ela também está no chão. Rodovias esburacadas, pontes corroídas e transporte público sobrecarregado fazem parte do dia a dia de quem vive aqui. Um relatório da Sociedade Americana de Engenharia Civil, publicado em 2025, mostra que 22% das estradas de Nova Jersey estão em condição ruim ou, no máximo, razoável. E essa má conservação custa caro. Em média, cada motorista gasta mais de $700 por ano só com danos causados pelos buracos e pela pavimentação precária. A situação das pontes também é alarmante. Quase 8% das mais de 6 mil que existem no estado são consideradas estruturalmente deficientes. Isso significa que já apresentam sinais de desgaste e podem precisar ser fechadas ou até representar riscos se não forem consertadas. Esses dados mostram o resultado de muitos anos de descaso. Mesmo com alguma melhora recente, como a subida da 50ª para a 34ª posição no ranking nacional de qualidade viária, Nova Jersey ainda está abaixo da média dos outros estados americanos. E o trânsito, então? A situação é caótica. Segundo um levantamento da Reason Foundation, uma organização que estuda políticas públicas nos Estados Unidos,
Nova Jersey tem o pior índice de congestionamento do país. Os motoristas ficam presos no trânsito por mais de 100 horas por ano. Nenhum outro estado prende tanto tempo as pessoas dentro dos próprios carros. Mas os problemas não param nas estradas. Os dutos de água são velhos e os vazamentos são constantes. O sistema de abastecimento e tratamento de água potável vai precisar de mais de 8 bilhões de dólares em reformas, segundo os engenheiros que assinam o mesmo relatório da infraestrutura. Até as escolas públicas estão pedindo socorro. Muitos prédios são antigos, têm infiltrações, encanamento ultrapassado, problemas de ventilação e até risco de contaminação por chumbo. Vários precisam de reformas urgentes, mas o financiamento não vem. Quem estuda ou trabalha nesses lugares sente na pele os efeitos do abandono. Nova Jersey carrega o apelido de Estado Jardim, mas o que se vê em muitas áreas é um jardim de concreto rachado, ruas remendadas, trilhos lotados, pontes corroídas, ônibus atrasados e uma população cansada de conviver com estruturas que não acompanham a vida moderna. Ir de casa para o trabalho ou do subúrbio para o centro de Newark, por exemplo, pode virar uma saga diária. O que era para ser um simples deslocamento se transforma num teste de resistência. A verdade é que a infraestrutura de Nova Jersey não envelheceu. Ela entrou em colapso, assim como a política, a moradia, a confiança pública e tantos outros pilares do Estado. Mas você acha que só a estrutura física está ruindo? Claro que não. A segurança também está em queda livre. Número 7. Criminalidade. Com estradas quebradas, governos desacreditados e milhares de pessoas vivendo sem teto, Nova Jersey criou o cenário perfeito para o avanço da criminalidade. E é exatamente isso que vem acontecendo. Embora o estado não tenha as taxas de homicídio mais altas dos Estados Unidos, os números vêm subindo em categorias específicas. Em áreas urbanas como Newark, Trenton e Camden, os relatos de crimes violentos aumentaram e os moradores já não sentem a mesma sensação de segurança que tinham antes. Como falamos um pouco mais cedo, Camden, por exemplo, virou um dos símbolos mais fortes da decadência urbana no país. Essa cidade, que um dia foi um polo industrial, hoje enfrenta taxas altíssimas de homicídios, tráfico de drogas e abandono generalizado. Newark, a maior cidade de Nova Jersey, também enfrenta seus próprios fantasmas. O tráfico de drogas, o crime organizado e a violência nas ruas fazem parte da rotina. A proximidade com Nova York, que poderia representar uma vantagem econômica e cultural, acabou facilitando rotas ilegais de transporte de drogas e lavagem de dinheiro. Mas o problema é mais profundo. Ele é sistêmico. Quando a população não confia mais na polícia por causa dos escândalos, quando os jovens crescem sem acesso à educação de qualidade ou oportunidades reais de trabalho. E quando o dinheiro público que poderia ser investido em serviços sociais acaba desviado por políticos corruptos, o crime deixa de ser exceção. Vira regra, vira escolha. Ou pior, vira sobrevivência. Tudo isso está acontecendo em um estado que, no papel, tem tudo para funcionar. Nova Jersey tem localização estratégica, tem recursos, tem potencial. Mas sem gestão honesta, sem justiça social e sem segurança, até o lugar mais promissor se torna um labirinto de risco e desilusão. Número 8. Futuro. O futuro de Nova Jersey não parece promissor. Os problemas são profundos demais para qualquer solução rápida, e a confiança da população nas instituições está em frangalhos. Isso torna ainda mais difícil colocar qualquer mudança em prática. Só para começar, seriam necessários mais de 8 bilhões de dólares só para resolver as demandas mais urgentes de água potável. Depois, vêm os bilhões para consertar rodovias, pontes, escolas caindo aos pedaços. E outros tantos para investir em habitação acessível, saúde pública e programas sociais que funcionem de verdade. Mas como conseguir esse dinheiro se o sistema político responsável por administrar esses recursos é considerado corrupto por 4 em cada 5 moradores do estado? A resposta não está apenas no dinheiro,
está em algo bem mais difícil, uma mudança real na cultura política, uma transformação nas prioridades. E isso leva tempo, décadas talvez, se é que vai acontecer. Por hoje ficamos por aqui, mas agora quero saber de você. Se surpreendeu com essa face oculta de Nova Jersey? Já sabia que a situação estava tão grave? Se você curte conhecer o mundo por esse olhar fora do roteiro, continua com a gente aqui no Belo Mundo. Porque ainda tem muito lugar, muita história e muita realidade que o tour convencional simplesmente ignora. Obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.